Hoje, o programa Academia debate um estudo que fala da boa-fé objetiva e suas aplicações no direito do consumidor. E este tema é um dos que mais tem despertado o interesse dos estudiosos da ciência do direito. E nós vamos saber por quê. A resposta está no trabalho do mestre Diógenes Faria de Carvalho, também doutorando em psicologia comportamental. Do princípio da boa-fé objetiva nos contratos de consumo. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação na Universidade de Franca, Estado de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito das Relações Econômico-Empresariais. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos a mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, Carla Ribeiro, e o juiz Héctor Valverde, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Quero aqui agradecê-los pela presença, Carla, professor Héctor, e já pedir ao Diógenes para que faça, então, a apresentação de seu trabalho. Diógenes. Bom, é uma grande honra estar aqui hoje, é sempre um imenso prazer falar em direito do consumidor. Gostaria de agradecer o convite da TV Justiça pela oportunidade de divulgar a minha obra, que é a minha dissertação de mestrado sobre a boa-fé objetiva nas relações de consumo. Inclusive, tive o imenso prazer e a satisfação de ter o prefácio do Dr. Héctor Valverde Santana, um grande amigo, ex-presidente do Brasilcom, um importante instituto de defesa do consumidor. E a defesa do consumidor hoje no Brasil, todo o seu sucesso, acho que ela é o que é, muito pela ação desse grande instituto de defesa do consumidor. Quero agradecer a professora Carla Ribeiro e Max Souto. E hoje eu vou falar sobre a boa-fé objetiva dentro de uma abordagem de uma conotação bastante social, observando toda essa necessidade de imposição de condutas éticas, morais, leais e probas na relação de consumo. Dentro da minha obra, dentro da minha dissertação, eu optei por fazer uma abordagem geral do sistema de proteção e defesa do consumidor, principalmente na construção de uma legislação muito baseada nesse conceito ético, na necessidade de criar um reforço positivo às questões de confiança, de lealdade, probidade, fidelidade, honradez. Eu acho que o legislador do Código de Defesa do Consumidor, ele fez uma opção, de certa forma, de reviver alguns conceitos éticos, que a doutrina chama de um revival, das questões que vieram da moral, do bom costume, do próprio direito natural. Porque o direito positivo, ele evoluiu tanto, essa evolução de positivar, de colocar as coisas escritas, de regrar as coisas e normatizar, mas ele se esqueceu de detalhes muito importantes, que seria a valorização dessas condutas éticas. O legislador do Código de Defesa do Consumidor, ele quis, de certa forma, resgatar aqueles negócios que existiam antigamente, na Idade Média, aqueles negócios de homens, de homem honrado, que eu tirava o fio de cabelo da barba e falava, olha, isso aqui é negócio de homem honesto e você pode confiar. Então, a partir desse pressuposto, do estudo do princípio da boa-fé objetiva, da cláusula geral de proteção da boa-fé, ou mesmo desse estándar jurídico, desse modelo necessário, dessa regra de conduta, desse padrão ético de conduta necessário, é um grande alicerce das relações humanas como um todo, não só das relações econômicas, não só das relações sociais, mas principalmente o que nós chamamos na psicologia de um grande reforço positivo. Quando você confia nas pessoas, quando você põe fé, quando você põe confiança, você gera boas ações, você gera boas intenções, e esse é um dos grandes objetivos da boa-fé objetiva dentro de uma política nacional das relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, ele faz uma abordagem do princípio da boa-fé objetiva, nessa política nacional, no seu artigo 4º, tentando positivar e deixar de uma forma expressa e escrita a necessidade desses comportamentos honestos, desses comportamentos leais, e criando junto com isso várias condutas
o que os alemães falam de uma fila de deveres, ou seja, que uma relação contratual, que uma relação de consumo é uma relação extremamente complexa. Não é simplesmente você realizar o contrato, a compra e venda, aquela negociação, mas ali importa vários outros deveres. Deveres de sigilo, deveres de cooperação, deveres de lealdade, deveres de informação, principalmente, porque nós estamos trabalhando numa sociedade bastante deficiente de informação. Com esse mundo moderno, com esse mundo pós-moderno, existe uma distância muito grande entre o fornecedor e o consumidor. E a vulnerabilidade desse consumidor, essa fragilidade, essa fraqueza, ela é cada vez mais acentuada nesse mundo que nós estamos vivendo, que o consumo não é simplesmente uma realização de necessidades, mas uma realização de desejos, de pertenças, de identidades e, de certa forma, uma inclusão social. Ou seja, consumir hoje é você ser bem aceito em determinados grupos sociais, é aquela necessidade que nós temos de pertencimento, de fazer parte, e aquela toda busca de prazer que nós, toda pulsão de vida e busca de prazer que a sociedade nos impõe. Então, a partir dessa concepção de identificar a boa-fé, a necessidade da positivação da boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor, baseado numa natural falta de altruísmo das pessoas, porque dentro de uma visão robesiana, todos nós, enquanto pessoas humanas, naturalmente nós temos uma falta de altruísmo. E necessariamente precisaríamos de alguns comandos, de questões do plano jurídico, ou seja, de uma engenharia social ou dos próprios legisladores, para que eles pudessem formatar e identificar as necessidades desse comportamento. Falar de boa-fé é falar de um conceito muito amplo, de um conceito aberto, dotado de uma porosidade muito grande, de uma vagueza semântica muito grande, o que nós chamamos. O Código de Defesa do Consumidor, ele possui uma técnica legislativa muito apurada, uma tecnologia jurídica muito diferenciada. Nós estamos falando da melhor lei que nós temos hoje na atualidade. Estamos falando de um código visionário, de uma lei muito à frente do seu tempo, que ele, de certa forma, foi construído baseado nesses conceitos amplos, conceitos como boa-fé, como abusivo, desleal. Muitas vezes o que é abusivo para mim não é abusivo para vocês, muitas vezes o que é boa-fé hoje, amanhã já não é. Então é um conceito muito amplo e é muito direcionado a uma interpretação dessa complexidade do Código de Defesa do Consumidor, que é um direito muito mais voltado para um lado zetético, para um lado da filosofia, da sociologia, da economia e da psicologia, do que meramente para um lado dogmático. No Brasil nós temos muitas leis, nós temos uma produção legiferante muito grande e nós não temos tanta efetividade. Não precisa ser um grande expert em direito para você entender essas noções. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele tentou, através da sua técnica jurídica e dessa tecnologia de conceitos abertos e de cláusulas gerais de proteção, impingir novos deveres e novas percepções nessa sociedade de consumo, que é uma sociedade altamente complexa, baseado num consumidor que é o grande personagem hoje da sociedade. Durante muito tempo se preocupou em estudar o empregado, o trabalhador, que era o grande vulnerável, principalmente na época da Revolução Industrial, fordista, pós-fordista. Mas o grande personagem global hoje, o maior personagem da sociedade, é o consumidor. Durante um dia são milhões de relações de consumo, são milhões de lesões ao consumidor. E a partir desse princípio, a teoria geral do consumidor, ela tenta criar mecanismos para que eu coloque a pessoa humana do consumidor como centro desse eixo gravitacional do nosso sistema jurídico. Ou seja, nós temos um microsistema de proteção e defesa do consumidor, onde encontramos normas de direito material, normas de direito processual, questões de conteúdo penal, administrativo, mas que eu tenho um sistema muito maior, que é um macrosistema constitucional, uma lei que tem uma origem constitucional. Estamos falando de um direito fundamental da pessoa humana, do artigo 5º, inciso 32. Então, estamos falando de um direito bastante atual e principalmente do nosso dia a dia enquanto consumidores, porque todos nós somos consumidores. Então, a partir do momento que eu vejo a boa-fé dentro de uma tríplice função, que nós chamamos na doutrina, uma função de, primeiro, limitadora da autonomia da vontade, de criar limites àquela autonomia da vontade, uma evolução da visão clássica do contrato, porque a partir do momento que eu tenho uma visão francesa, contratual, do Código Civil de Napoleão,
nós fomos todos acostumados que o contrato, o homem é livre, é um ente de razão, e a partir de então ele tem total liberdade para contratar. E contratando, né, ele vai ter que cumprir. Ajoelhou, tem que rezar, o contratou, vai ter que cumprir. Vai ter que de certa forma, cumprir, né, essa questão contratual. A partir da percepção de que houve uma relativização da autonomia da vontade, né, que a autonomia da vontade ficou mitigada a partir do momento porque nós não somos tão livres assim, você não tem condições de pactuar um contrato no seu banco, né, se você for pensar, você não tem tanta liberdade. Ou você assina um contrato com o seu banco, com o seu plano de saúde e tudo mais, né? E, então, essa liberdade, ela foi mitigada. Essa autonomia da vontade, ela foi limitada. As funções da boa-fé objetiva, elas estão muito voltadas à limitação da autonomia da vontade, à interpretação dos contratos baseado nessa função social que ela cumpre, do princípio da função social dos contratos, e principalmente uma fonte de deveres acessórios, de deveres anexos, de deveres laterais, que são subprincípios, né, na verdade, da dignidade da pessoa humana, mas que são extremamente importantes para o bom fluxo da relação obrigacional, da relação contratual. Né? Nós precisamos de impingir valores, deveres de honestidade, deveres de retidão, deveres de probidade, de honradez, para que esses contratos de consumo eles sejam realmente válidos nesse mundo tão moderno, tão globalizado, porque sem confiança nós não temos condições de seguir com essas novas contratações, principalmente contratações à distância, contratos que são feitos virtualmente, né? Se eu não confiar no conteúdo contratual, se eu não confiar no meu parceiro contratual, nós não temos condições de evoluir. Então, a boa-fé objetiva, ela tem essa principal função, né? De impor patamares de conduta, padrões éticos de conduta, com o objetivo de reforçar positivamente todas as relações, né, humanas de uma forma em geral. Agradeço ao Diógenes. Daqui a um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por hora vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste trabalho. Da boa-fé no direito civil, de Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, editora Almedina. Tratado de la Buena Fe en el Derecho, de Lígia Garrido Cordobeira. O Contrato, de Enzo Roppo, editora Almedina. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Academia. Até já! Hoje o Academia debate a dissertação do mestre em Direito Econômico Empresarial e doutorando em Psicologia Comportamental Diógenes Faria de Carvalho, do princípio da boa-fé objetiva nos contratos de consumo. Os convidados do programa são a mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, Carla Ribeiro, e o juiz Héctor Valverde, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Antes de iniciarmos o debate, a nossa conversa, gostaria de convidar você para conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Publicidade Registral Imobiliária, de Marcelo Salaroli de Oliveira. O Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito, de José Eduardo Sabo Paes. Função social dos contratos, interpretação à luz do Código Civil, de Gerson Luiz Carlos Branco. Bem, nós temos aí as funções sociais do contrato e aqui, que é o trabalho que também está no mercado editorial, que é do princípio da boa-fé objetiva nos contratos de consumo, que é justamente o trabalho que nós estamos discutindo hoje do professor Diógenes, que segue a risco ou teve algumas alterações, alguma atualização em relação ao trabalho defendido? Não, o trabalho, ele foi, a dissertação era bem maior, ela foi reduzida, né, para publicação. Uhum. Bem, eu já gostaria de pedir à professora Carla para que faça, então, a primeira intervenção aqui na nossa conversa. Então, eu quero primeiro parabenizar o professor Diógenes pelo excelente trabalho, agradecer o convite, cumprimentar aqui o nosso juiz.